Minha mãe tirou a própria vida aos 43 anos. O que ficou foi só dor, ficaram culpas, ressentimentos, perguntas que nunca tiveram respostas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que a psicologia explica quanto ao suicídio dentro da família e como isso impacta a autoestima de quem fica. Eu sei que hoje o assunto é pesado, mas necessário. Suicídio dentro da família. Uma mãe de 43 anos, 3 filhos, um casamento desgastado, isolamento social, álcool aumentando, solidão crescente. O filho mais velho tinha acabado de sair de casa para começar uma própria carreira. Então, ela tira a própria vida. E o que fica? Fica culpa, raiva, ressentimento, perguntas sem respostas. Quando um suicídio acontece na família, ele não termina no ato. Ele ecoa. Ele atravessa gerações. Talvez na psicologia se fale sobre um luto traumático. É diferente do luto natural. No luto natural, há dor, mas existe uma narrativa. No suicídio, a narrativa é quebrada. Porque o cérebro humano, ele precisa de sentido. E quando ele não encontra, ele cria. Ele cria: se eu tivesse ficado, se eu tivesse percebido, se eu tivesse ligado, se meu pai tivesse sido diferente. Mas aqui está uma verdade difícil. Muitas mulheres daquela geração foram ensinadas a suportar, a engolir, a não confrontar, a manter o casamento a qualquer custo. E quando o valor pessoal fica condicionado a permanecer em uma relação, se perde a identidade, onde começa a desmoronar. Possa ter traições constantes, que não afeta mais o casamento, afeta a autoestima, afeta a percepção de valor, afeta a dignidade interna. E quando a pessoa começa a se isolar, realmente é sinal de alerta. Isolamento social é um dos maiores predadores do adoecimento emocional. O álcool também, muitas vezes, não é o problema principal. Talvez seja a tentativa de silenciar essa dor. Mas aqui vem a parte mais importante. Os filhos. Quem fica. Quem cresce com a pergunta: eu poderia ter evitado. Mas não. Você não tinha controle sobre o mundo interno dela. Filhos não são responsáveis pela saúde emocional dos seus pais. Culpa é uma tentativa do cérebro de recuperar controle. Se eu fui culpado, então não poderia ter mudado. Mas a verdade talvez seja mais dura.
Existem batalhas internas que ninguém de fora consegue enxergar por completo. E o que fazer com ressentimentos, com a mágoa do pai, com a sensação de abandono? Primeiro, eu acredito que temos que reconhecer. A raiva, ela faz parte do luto. Sentir abandono não significa desamor, significa dor. Segundo, separar responsabilidades. Infidelidade não causa suicídio sozinho, mas pode ser um fator dentro de um contexto de fragilidade emocional. Terceiro, quebra de um ciclo. Inteligência emocional é aprender com dor para não se repetir. É desenvolver autoestima sólida. É construir rede de apoio. É pedir ajuda antes do colapso. É ensinar a próxima geração que vulnerabilidade não é fraqueza. Quando uma mãe tira a própria vida, ficam realmente lacunas, mas também fica uma escolha. Uma escolha de transformar essa dor em consciência, ou de transformar essa dor em silêncio. O suicídio não pode virar tabu, ele precisa virar diálogo, precisa virar prevenção, precisa virar maturidade emocional. Se você carrega culpa, procure apoio psicológico. Se você carrega ressentimentos, trabalhe um pouco com isso antes que vire identidade. E realmente se perceber isolamento crescente em alguém próximo, não ignore isso. Procure conversar, se aproxime, incentive a ajuda profissional. Ir do 8 ao 80 na vida não é fingir que nada aconteceu. É ter coragem, olhar para a dor e ainda assim escolher evoluir. E se esse conteúdo mexeu com você, fez sentido para você, compartilhe. Compartilhe, que pode ser que alguém precise ouvir hoje. E se você estiver realmente passando por sofrimento emocional, procure ajuda profissional ou serviço de apoio na sua região. Você não precisa enfrentar nada sozinho. Aqui a gente fala de maturidade, mesmo quando dói. Do 8 ao 80. Um abraço.